Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Quero dizer a você que eu não amo a igreja porque eu sou pastor, mas eu sou pastor porque eu amo a igreja. O Senhor me alcançou na igreja, me fez entender o privilégio que é pertencer à igreja e servir a igreja. E como consequência, Deus também me chamou para o ministério e me sinto muito privilegiado de ser pastor, de amar a igreja e de servir a igreja. E eu quero falar um pouco sobre igreja nessa noite. Hoje é noite de festa, mas noite de recepção de membros. Então a igreja IPVO, ela está alargando um pouco mais as tendas. E eu quero pensar e conversar com você e olhar para as Escrituras para enxergar um pouco mais daquilo que a Bíblia fala acerca da igreja. É interessante porque eu acho que aqui em Maringá é diferente, mas lá em Belo Horizonte eu ouço com certa frequência uma expressão, algumas pessoas dizendo que Jesus não fundou nenhuma igreja. O movimento de desigrejados, que é um movimento crescente mundo afora e no Brasil também, se vale dessa máxima e usa com frequência. Mas eu quero dizer a você que ela é uma inverdade, porque o próprio Cristo disse que Ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, ainda que Jesus não tenha organizado a denominação, a instituição como nós a temos hoje, nós entendemos que ela é fruto daquilo que Ele iniciou. E se nós temos a IPVO hoje celebrando essa data tão especial de recepção de membros, batismo e tudo mais, é por causa desse movimento que Cristo iniciou. E quando nós olhamos para esse texto, nós temos o primeiro ajuntamento dos discípulos após a ressurreição, por ordem de Jesus. Jesus designou um lugar. Jesus disse que em um determinado lugar eles deveriam se reunir e que Ele estaria ali no meio deles. Quando nós olhamos então para Mateus 28, esse é o contexto. Quero que você se volte para o verso 16 comigo. Nós vamos ler até o verso 20. A palavra de Deus diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração nessa noite, nós saiamos daqui edificados, alegres, transformados, exortados, encorajados pela santa palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é real, presente nesse lugar, sonda o nosso ser, conhece cada coração, cada um de nós, possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para receber a sua palavra e nos transformar para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Quando nós pensamos então, irmãos, acerca da igreja e observamos esse direcionamento de Jesus aos discípulos, para que eles fossem para um monte específico, para que eles se reunissem ali, porque ali Ele estaria. Nós então aprendemos algumas coisas, nós percebemos algumas características dessa igreja de Cristo, dessa maravilhosa, gloriosa igreja de Cristo. Quero de maneira muito rápida e objetiva te apontar então quais são essas características encontradas nessa passagem. Quando nós olhamos para esse texto, nos salta aos olhos, irmãos, a percepção em primeiro lugar, de que a igreja do Senhor Jesus é lugar da manifestação da sua graça. Igreja, irmãos, requer de nós um entendimento mais amplo acerca da graça de Deus. Nós estamos aqui exclusivamente pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcançou, é a graça de Deus que nos reuniu, e é essa mesma graça que nos conduzirá até o último dia. Quando nós olhamos para essa passagem, é algo que me chama a atenção, porque o texto vai dizer que entre esses discípulos que estavam reunidos, alguns ainda conservavam dúvidas no seu coração. O
texto vai dizer no verso 17 que quando viram a Jesus, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante porque nós temos a tendência, quando nos dirigimos à igreja, de achar que a igreja é o lugar de todas as respostas, mas eu quero te dizer que muitas vezes ela é o lugar de muitas perguntas, e é justamente pelo fato de nós termos muitas perguntas, nós necessitamos encontrar a verdade, que nós então nos dirigimos à igreja de Cristo. E nesse ajuntamento, como eu disse hoje pela manhã, citando uma série que eu encerrei recentemente lá na Betel, em Belo Horizonte, nós encontramos uma comunidade imperfeita. Igreja é lugar de gente complicada, de gente com pecados, com problemas, de gente que tem dificuldade de lidar com algumas coisas, mas que bom saber que igreja é o lugar da graça de Deus. Há lugar para pessoas que têm dúvidas na igreja, há lugar para pecadores na igreja, há lugar para pessoas imperfeitas na igreja. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, há pelo menos um nome que nós podemos mencionar entre aqueles que estavam com dúvida. Ele ficou famoso por isso, inclusive. Até hoje se fala acerca da dúvida de Tomé. Senhor, se é o Senhor mesmo, eu preciso tocar. E é interessante porque, ao contrário do que possa parecer aos nossos olhos, que Jesus então iria em primeiro momento reprimir a Tomé, Jesus não, Jesus oferece as chagas, ou a marca das chagas, e diz: pode tocar, Tomé, pode tocar. Claro, irmãos, Jesus ao mesmo tempo diz que mais bem-aventurado é aquele que creu, aquele que não viu, aquele que não tocou. Mas há lugar para pessoas imperfeitas na igreja do Senhor Jesus, e isso me alegra tanto, irmãos. Recentemente eu tive contato com uma imagem que para mim descreve muito disso que eu entendo que a palavra de Deus nos diz nessa noite. Nós conhecemos o quadro, Tereza, nossa artista aí, conhece de obras, né? Eu citei uma outra pela manhã, né, Tereza? O quadro famoso de Leonardo da Vinci, da Última Ceia. Aquele quadro é muito belo, mas há algo que me incomoda naquele quadro, incomodou a um outro pintor também. Aquele quadro ele é quase perfeito, está tudo no seu lugar, a mesa posta sem nenhum talher, nada fora do lugar, nenhum alimento fora do lugar, os discípulos comportados, um deles reclinado sobre o Senhor, como diz a palavra, mas um outro autor, Jacopo Bassano, ele também desenhou a Última Ceia. E é interessante porque a obra dele retrata o que eu entendo ser a igreja de Jesus. A mesa já está assim bagunçada, alguns estão com uma conversa paralela. É interessante porque aquela mesa, irmãos, dinâmica, de muito movimento, mas que tem o Senhor Jesus no centro da mesa, pastoreando os seus discípulos. Igreja, irmãos, é lugar de movimento, e às vezes de movimento desordenado. Tem muita coisa acontecendo, mas há um Senhor sobre a igreja que a conduz, a guia e a cuida e manifesta sobre ela a sua graça. Quero contar mais uma história para você, que eu tive contato recentemente, um autor que eu sei que o pastor Luciano gosta muito, um filósofo e escritor russo, Dostoiévski. Você já deve ter escutado alguma coisa sobre ele, um dos maiores autores, escritores ainda hoje, é considerado Dostoiévski. Dostoiévski era um cristão e parte da sua vida ele passou numa espécie de exílio, numa prisão. Ele passou 10 anos na Sibéria por causa de algumas questões políticas da época e a maneira como ele se manifestou. 5 anos em trabalhos forçados, 5 anos servindo o exército da Sibéria no escalão mais baixo. Mas depois disso, ele recebeu a sua liberdade, apesar de ter sido sentenciado à morte. Ele alcançou ali uma oportunidade para que ele fosse liberto, e Dostoiévski escreveu obras maravilhosas. Um cristão, irmãos, que deixou um legado através das suas obras muito bonito. Mas Dostoiévski tinha um problema que eu descobri recentemente. Dostoiévski sofria com alcoolismo.
fruto talvez inclusive dessa experiência amarga no campo de concentração. Pastor, o senhor vai fazer defesa do alcoolismo? Não, a minha defesa é acerca da graça, porque certa vez Dostoiévski foi questionado: você não acha que a maneira como você vive denigre a esse evangelho, denigre a essa fé que você diz professar? E a resposta de Dostoiévski, para mim, irmãos, é maravilhosa e descreve essa comunidade que é a igreja de Jesus, que busca viver em santidade, irmãos, mas é uma comunidade imperfeita. Dostoiévski disse o seguinte: o fato de eu andar cambaleando pelo caminho não significa que esse não seja o caminho. Igreja, irmãos, é a comunidade da graça. Talvez você veio visitar esse culto porque alguém te convidou, porque vai ser recebido hoje. Talvez você se considere um candidato inapropriado, alguém que tem defeitos, tem pecados e que não cabe na igreja. Quero te dizer que a igreja é exatamente para você. A igreja é o lugar da manifestação da graça de Deus. A igreja não é lugar daqueles que estão curados, mas daqueles que reconhecem que estão enfermos. Jesus disse que Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Se você é doente como eu, junte-se a nós. Vamos viver e experimentar a graça de caminhar como igreja. Alguns duvidaram, mas há espaço para eles entre os discípulos de Cristo. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que a igreja também é a comunidade da adoração. Uma marca distintiva da igreja, uma característica marcante da igreja, é que a igreja é lugar de adoração. Pastor, isso parece tão óbvio. Ele está no texto, o texto ainda, inclusive diz no verso 17, que quando eles o viram, eles o adoraram. Mas eu quero te dizer que em tempos pós-modernos nós precisamos falar ainda mais acerca dessa verdade, porque tem crescido nos nossos dias o entendimento, e isso é fruto de um pensamento maior. Alguns pensadores, você já deve talvez ter escutado, ou se não ouviu, te sugiro ler alguma coisa de Zygmunt Bauman. Ele fala acerca dessa maneira como a sociedade vem mudando, e nós então experimentamos relacionamentos líquidos. Os relacionamentos já não têm aquela profundidade, aquela fidelidade que havia no passado. E assim também se dá a religião do homem pós-moderno. Não há vínculo, não há esse entendimento de que eu pertenço a uma comunidade, independente do que acontecer, eu vou continuar nessa comunidade. E o que se encontra muitas vezes nas pessoas que procuram uma igreja é uma mentalidade de consumidor. Elas vão à igreja pensando no que vão receber e como elas vão voltar para casa melhores do que elas retornaram, do que elas vieram. Meu último sermão da série semana passada: igreja é lugar de proposta complicada. Irmãos, discurso complicado. Muitas vezes a nossa semana foi difícil, muitos problemas, muitas lutas, e às vezes de fato a gente pensa assim: puxa, Deus podia trazer uma palavra de esperança, aquela palavra que vai trazer um alento para o meu coração e para a minha alma, e de repente quando a gente chega na igreja, o Senhor traz um desafio para nós, Ele nos confronta, Ele nos desafia a uma tomada de decisão. Assim é a igreja, irmãos. Igreja é lugar de adoração. O alvo de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa noite não é a minha e a sua alegria em primeiro lugar, ainda que isso seja muito bom e que haja oportunidade para isso, mas o alvo primordial é que o nome de Cristo, o nome do Senhor, seja adorado. Igreja é lugar de adoração. E nessa noite, que o Senhor possa receber de fato aquilo que Ele merece, o entendimento do nosso coração, de que por causa dessa graça que nos alcançou, nós podemos e devemos adorá-lo com tudo que temos e com tudo que somos. Adoração tem a ver com entrega, adoração tem a ver com renúncia. O evangelho dos nossos dias para muitas pessoas tem a ver com aquilo que elas ganham, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus diz que aquele que quiser ganhar vai perder, mas que quem perder por sua causa e do evangelho, esse é que ganhará de fato. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu teve um encontro com Jesus, e ao contrário do que dizem os testemunhas da televisão, que depois que chegaram numa determinada comunidade,
Eles compraram não sei quantos apartamentos, não sei quantos carros, eles adquiriram isso, abriram não sei quantas empresas. Zaqueu ficou mais pobre. Zaqueu encontrou com Jesus, e quando ele entendeu quem era Jesus e o que era o Evangelho, ele diz assim: Senhor, resolvo dar a metade do que eu tenho aos pobres. Jesus não pediu isso dele, não. Mas Zaqueu entendeu que a adoração, irmãos, é entrega, é renúncia, é oferecer, é reconhecer que tudo que nós temos deve ser entregue aos pés do Senhor. Ele é digno de tudo. E naquilo em que eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Igreja é lugar de adoração. E para a gente terminar, igreja é também, à luz dessa passagem, irmãos, lugar de um entendimento mais amplo da missão. Olha o que diz a palavra de Deus ainda, verso 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante, irmãos, 2 frases que eu li recentemente, que eu quero compartilhar acerca desse assunto. Talvez você está chegando à igreja e pensando em como a IPVO vai ser uma bênção para você, e vai mesmo, tenho certeza que vai. Mas eu quero te dar uma dica: pense em como você pode ser uma bênção para a IPVO, principalmente você que está chegando. Igreja, irmãos, disse certa vez William Temple, um arcebispo inglês, é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em função dos que não são membros. Nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar uma cooperativa assim, uma sociedade, uma comunidade assim. Assim é a igreja. Ela existe em função daqueles que não são membros. Que bonito ver o acolhimento dos irmãos. É justamente para você que está visitando entender que aos nossos olhos, depois de Cristo, você é a pessoa mais importante aqui. Nos alegra olhar para você e perceber que você veio participar de um culto conosco. E o nosso desejo é que a mesma paz, a mesma alegria, a mesma graça que nós recebemos, você possa levar para a sua casa. O Evangelho oferece paz que excede todo o entendimento. E nessa noite, você que está nos visitando, essa paz está disponível para você. Jesus disse para os seus discípulos que agora era o momento deles realizarem a missão. E essa missão, irmãos, ela se daria na medida em que eles fossem em todos os lugares. Eles deveriam fazer discípulos e ensiná-los a guardar tudo que o Mestre havia ordenado. Que belo ouvir isso, irmãos. Que belo é entender que cada crente, cada membro de uma igreja precisa relembrar o seu coração, a sua mente, de que nós, irmãos, somos igreja não só aqui dentro, mas o somos e devemos ser também lá fora. Igreja significa o chamado para fora, a comunidade daqueles que são chamados para fora. Um autor que eu sei que o pastor Luciano gosta muito também, Dietrich Bonhoeffer, também disse certa vez que a igreja só é igreja quando é para os de fora. Então você que está chegando, pense em como você pode servir junto com a IPVO a esse Senhor e fazer a diferença nessa cidade tão linda que é Maringá. Olha, eu estou encantado com a beleza de Maringá, viu? Maringá é uma cidade muito bonita, mas eu quero te dizer que ela continua carecendo da graça do Evangelho de Jesus Cristo, como qualquer outra cidade. E olha que privilégio, o Senhor chamou você para fazer a diferença nessa cidade, e que você seja encontrado mais um trabalhador que chegou para essa igreja, para unir forças, para que o Evangelho de Jesus Cristo possa transformar vidas, em nome de Jesus. Verso 20 para terminar. Ele termina com uma promessa. Parte B do verso diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem não deseja experimentar a companhia constante de Cristo? Que coisa boa saber que ainda que nós vivamos um tempo tão estranho, onde as redes sociais e tudo mais, toda a tecnologia tem facilitado tanto a nossa proximidade das pessoas. Meus irmãos, por exemplo, moraram muito tempo, meu irmão mora ainda fora do país,
e a gente pega um telefone, um smartphone e consegue conversar, coisa que na minha infância eu via lá no desenho dos Jetsons e ficava assim, será que isso um dia vai acontecer mesmo? E a gente abre e vê a pessoa e conversa e aproxima tanto aqueles que estão longe, mas que às vezes distanciam tanto aqueles que estão perto. Essa é a realidade, irmãos, dos nossos dias. As pessoas estão cercadas de pessoas, mas se sentindo sozinhas. E Cristo oferece uma presença constante por todos os dias da vida daqueles que são igreja. Essa promessa não é para qualquer pessoa. Essa promessa é para os seus discípulos. Essa promessa é para a igreja de Jesus. Essa promessa é para você, que é a igreja do Senhor Jesus hoje aqui comigo. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e que você continue amando e desejando caminhar e servir ao Senhor, sendo igreja em nome de Jesus. Posso orar com você? Você pode fechar os seus olhos? Pai amado, te damos graças nessa noite pelo privilégio de participarmos de uma festa tão abençoada. Como nos alegra, Pai, vermos famílias, casais, crianças sendo apresentadas como veremos aqui nessa noite no teu altar, fazendo parte, Pai, da comunhão, da comunidade, da tua igreja local. Que alegria, Senhor, perceber que o Senhor tocou em tantas pessoas, como eu já ouvi que estarão aqui nessa noite. Pai, mas dá-nos a graça de entendermos o que de fato é a igreja do Senhor Jesus. Que nós não estejamos aqui esperando uma perfeição das pessoas que nós não temos, exigindo do outro aquilo que nós não oferecemos. Ao contrário, que possamos perceber que a igreja é lugar de manifestação da tua graça, tanto do Senhor para conosco, como de nós, um para os outros, em nome de Jesus. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos encontrados como verdadeiros adoradores. Livra-nos dessa cultura de consumidores. Mais do que buscarmos um culto para recebermos algo que desejamos, que possamos entrar às portas desse templo sempre pensando naquilo que podemos oferecer e entregar ao Senhor, não porque o Senhor precisa, mas como fruto da gratidão daqueles que reconhecem que foram alcançados por uma graça tão maravilhosa. E por fim, Pai, dá-nos a graça de entendermos que todos nós somos missionários. Há um evangelho a ser anunciado, há um Deus que está restaurando todas as coisas. E ainda que as pessoas muitas vezes vivam sem uma esperança do futuro ou da vida após a morte, nós conhecemos aquele que é a esperança. E que nós sejamos arautos dessa esperança, anunciando redenção aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de pertencermos à tua igreja. E pedimos ao Senhor que o Senhor seja adorado em tudo aquilo que faremos aqui ainda nessa noite, em nome de Jesus. Te adoramos e te agradecemos e pedimos, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.